Bom, pessoal, nas aulas anteriores a gente viu como encontrar máximos e mínimos locais de função. Eu vou dar uma explicação antes para que faça sentido o que a gente vai falar na sequência. Então, por exemplo, vamos considerar que a gente tenha lá uma função cujo gráfico dela seja dado por isso daqui, ó. Sei lá, ele tem um comportamento desta maneira aqui. Beleza. Observem o seguinte. Observem que a função, ou o gráfico dessa função, ela cresce até atingir um determinado ponto aqui em vermelho. Depois, ela volta a decrescer até atingir um ponto aqui que eu vou fazer em amarelo. E após esse ponto, ela volta a crescer infinitamente aqui, ok? Observem que esse ponto, vou mudar de cor, né? Não vou pegar vermelho, vou pegar ele verde. Esse ponto aqui em verde é o ponto onde, numa proximidade dele, ele tem a maior imagem, ou seja, é o ponto máximo da função naquela vizinhança. Ninguém ali próximo é maior do que aquele carinha ali em verde. A questão é, embora ele numa vizinhança seja o maior dos pontos, ele não é o máximo geral da função. Afinal de contas, ela vai continuar crescendo infinitamente para o lado de cá. Tudo bem? Bom, esse tipo de situação em que um ponto ele é máximo numa vizinhança, mas não é o máximo geral da função, é exatamente o que a gente chama de máximo local da função, ok? E a mesma coisa a gente tem para o mínimo. Observe que esse cara aqui em amarelo, esse pontinho aqui em amarelo, ele é o mínimo da função ali numa vizinhança. Mas se a gente olhar o todo, ele não é o mínimo da função. Por que ele não é? Porque a função está decrescendo infinitamente do lado de cá, ok? Então, um tipo de ponto assim amarelo, como esse amarelo, a gente chama de mínimo local. E para encontrar o mínimo ou máximo local, o que a gente faz é exatamente o que a gente tinha feito anteriormente. Eu posso estudar onde ela é crescente, onde ela é decrescente, e o que a gente viu é que se, por exemplo, ela cresce até um cara e a partir dele decresce, é porque esse ponto é um ponto de máximo da função. Se ele decresce até um ponto e a partir dele ele cresce, é porque esse cara aqui é um ponto de mínimo local da função, correto? Bom, mas existem funções em que a gente consegue encontrar o máximo e mínimo global dessa função. Não é o caso dessa daqui. Essa daqui não tem o máximo global porque ela cresce infinitamente e não tem o mínimo local porque do lado de cá ela decresce infinitamente. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente tenha essa função aqui, ó. Sei lá, vamos pensar em algo desse tipo aqui. Exemplo, correto? Observe que a gente tem várias coisas aí. Esse camaradinha aqui vai ser um mínimo local. Esse camaradinha aqui também vai ser um mínimo local, porque ali na vizinhança ele é o menor possível. E esse camaradinha aqui é um máximo local, porque a função cresce até ele, a partir dele ela volta a decrescer. E aí ela passa aqui por esse mínimo em amarelo e ela volta a crescer novamente. Então, observem que vou chamar esse primeiro aqui de um x1, esse cara aqui em x2, esse cara aqui de x3. Beleza. Então, o x1
e o x3 são mínimos locais. Tá, eles são mínimos locais e o x2 é um máximo local. Agora, observe que o x1 vai ser também o mínimo global dessa função. Por quê? Porque não existe ninguém na função em preto aí que está abaixo dele. Ele é o menor de todos eles. Por isso, a gente diz que ele é um mínimo global da função. Ou seja, o x1 ele é mínimo local, mas ele também é mínimo global dessa função aí em preto, ok? Essa função também não vai ter máximo global como a anterior. Por que ela não vai ter? Porque ela vai para mais infinito tanto aqui quanto aqui, e aí não vai ter um valor aí que é o máximo global da função. Tudo bem? Então, observem que existe diferença entre máximo e mínimo global de uma função, ok? Nem todas as funções vão ter máximo global, ou pode ser que ela também não tenha mínimo global, ok? Bom, aquela técnica que a gente viu na aula passada e que eu postei os vídeos aí com os exemplos para vocês, a gente consegue detectar apenas os mínimos locais e os máximos locais. Não conseguimos detectar, usando aquela técnica, os máximos e mínimos globais. E de fato, pessoal, não existe nenhuma técnica que nos garanta que a gente consiga encontrar máximo e mínimo global para qualquer tipo de função. Tudo bem? Então é importante a gente ter isso daí em mente. Bom, mas embora não exista de maneira geral, o que vai existir é o seguinte. Bom, vamos supor que a gente tenha, então, seja f uma função contínua definida em AB. Ou seja, eu estou pegando uma função que ela não é definida em todos os reais. Ela está definida apenas em um intervalo fechado. Pessoal, uma função que ela é definida em um intervalo fechado, ela com certeza vai ter um máximo e um mínimo global, ok? E como que a gente encontra aí esse máximo ou mínimo global? Da seguinte maneira. Então, podemos encontrar o máximo e mínimo global da seguinte maneira. Opa, escrevi errado aí. Deixa. Da seguinte maneira. Beleza, como que a gente faz isso? Bom, o primeiro passo é a gente encontrar os pontos críticos. Então, encontre seus pontos críticos. Só lembrando, como que a gente encontra os pontos críticos de uma função? Os pontos críticos são aqueles pontos que zeram a derivada primeira da função. Então, eu vou fazer a f' de x igual a zero e encontrar todos os valores de x que fazem com que a derivada primeira seja igual a zero.
ok? Vou chamar esses pontos críticos de x0, só para facilitar aí a nossa notação. Lembrando que ele pode ser mais de um, ou pode ser que não exista nenhum, tudo bem? Tá. O segundo passo, encontrei os pontos críticos, eu vou calcular a f nesses pontos críticos. Então, vou calcular a f de x0, então deixa eu escrever. Calcule a f de x0 para todos os pontos críticos x0. Beleza, fiz isso, vou calcular agora a f nos extremos aqui do intervalo que ela está definida. Ou seja, eu vou calcule a f de A e a f de B. Ou seja, a f nos extremos daquele intervalo. Bom, tendo feito esses passos, eu vou ter o seguinte: o menor valor obtido nos itens 2 e 3 nos dará o mínimo global da função. Ou seja, o menor valor para f de x, onde o x era ou os pontos críticos, ou A ou B, vai ser o mínimo global da função. E, por outro lado, o maior valor obtidos nas contas anteriores, né? Então, obtidos nos itens 2 e 3, nos dará o máximo global da função. Correto? Então, observem que fazer todas essas encontrar o máximo e o mínimo global da função é, na verdade, encontrar os pontos críticos, depois calcular a função nesses pontos críticos, depois calcular a função nos extremos do intervalo, o A e o Bzinho, e aí verificar desses valores qual é o menor e qual é o maior, ok? Bom, só para a gente então ter um exemplo, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, deixa eu só minimizar isso daqui. Vou pegar um exemplo para fazer com vocês. Tá. Exemplo. Eu tinha... Opa. Beleza. Qual que vai ser o exemplo que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui a função que eu havia reservado. Beleza, vamos pegar o seguinte. Vamos considerar, então, primeiro exemplo, a função f de x dada por x à quarta menos 4 vezes x ao cubo, e eu vou considerar ela definida no intervalo de 0 até o 4. Vou fazer o seguinte, de menos 1 a 4. Beleza. Bom, eu quero estudar quais são os máximos e mínimos globais desta função. Beleza. Tá, então o que a gente acabou de ver?
que para estudar os máximos e mínimos globais da função, primeira coisa eu vou encontrar os seus pontos críticos. Bom, então vou lá encontrar os pontos críticos dessa função. Bom, como que eu encontro os pontos críticos? Vou ter que calcular a derivada da função. Então, calculando a derivada dessa função, derivada de x à quarta dá 4 vezes x ao cubo, menos 4 vezes a derivada de x ao cubo, que é 3 vezes x ao quadrado. Ou seja, essa derivada é 4x ao cubo menos 12 vezes x ao quadrado. Bom, preciso estudar onde isso é igual a zero, porque os pontos críticos é exatamente isso. Então, vou igualar esse carinha a zero. Beleza, pessoal? Então, a gente tem o seguinte, 4x ao cubo menos 12x ao quadrado igual a zero. Bom, para resolver isso daí, posso colocar em evidência o 4x ao quadrado. Então, vai ficar x, né, tirando o 4x ao quadrado, menos 3 igual a zero. Então, coloquei x ao quadrado em evidência aqui, sobrou só o x. Coloquei o 4x ao quadrado aqui e sobrou só o 3. Beleza, pessoal? Bom, cheguei então que esse produto de 4x ao quadrado com x menos 3 tem que ser igual a zero. Quando que o produto de dois números é zero? Quando um deles for zero, ou seja, quando 4x ao quadrado for igual a zero, ou quando o x menos 3 for igual a zero. Bom, então daqui eu tiro que o x tem que ser zero ou o x tem que ser igual a 3. Conclusão, pessoal, quem são os pontos críticos que eu tenho para essa função? Os pontos críticos são, vou chamar de x1 igual a zero e x2 igual a 3. Beleza, encontrei então já quem são os pontos críticos da função. Beleza, o próximo passo que eu havia passado para vocês era, vamos pegar e vamos substituir os pontos críticos lá na função. Então, eu vou calcular quem é o f de zero. Bom, como a função era x à quarta menos 4x ao cubo, aqui vai ficar 4 vezes 0 a... Perdão, pessoal, coloquei errado. Era x à quarta, então ficou 0 à quarta menos 4 vezes 0 ao cubo. Só fui lá na função e substituí o x pelo zero. Conclusão, isso vai dar zero. Beleza, vou calcular quem é a f de 3. Então, eu vou lá na função e vou substituir o x por 3. Vai ficar 3 à quarta menos 4 vezes 3 elevado ao cubo. Vou fazer aqui na calculadora, vai ficar 3 elevado a 4, menos 4 vezes 3 ao cubo. Isso vai dar menos 27. Ok, calculei a f nos pontos críticos. Tá, além disso, pelo que eu havia falado para vocês, eu preciso também calcular a f nos valores extremos do intervalo. Bom, nesse caso, o intervalo em que a função está definida é esse daqui, é de menos 1 a 4. Portanto, eu vou ter que calcular a função no menos 1. Vou calcular a f no menos 1, então a f de menos 1, e vou calcular a f de 4. Calculando a f de menos 1, vai ficar menos 1 elevado a 4, menos 4 vezes menos 1 elevado ao cubo. Isso vai dar menos 1 à quarta dá 1, menos 4 vezes menos 1 elevado ao cubo dá menos 1, portanto, isso vai dar 5. E a f de 4 vai ficar 4 elevado ao cubo, menos 4 vezes 4 elevado à quarta, perdão, menos 4 vezes 4 elevado ao cubo. Vou resolver isso daqui, vai dar 0, né? Vezes 4 elevado ao cubo, isso vai dar 0.
Beleza, pessoal? Terminei de fazer essa conta. Como que eu finalizo? Vou olhar qual é o menor dos valores que eu obtive. Opa! O menor dos valores que eu obtive foram os seguintes. Ó, eu tive 0, menos 27, 5 e 0. Qual é o menor valor? É o menos 27. Portanto, olha a conclusão que eu tenho. O x igual a 3 dará o mínimo global de f. E o máximo global da f, olha qual é o maior valor deu no 5, e isso é obtido quando x é igual a menos 1. E, portanto, então, a conclusão aqui é que x igual a menos 1 dará, ou gerará, tanto faz, o máximo global da função, ou df, da função f. Correto? Se a gente desenhasse o gráfico dessa função no intervalo de menos 1 a 4, a gente ia observar exatamente isso que a gente encontrou. Que lá no x igual a 3, a gente teria o mínimo global da função, e no x igual a menos 1, a gente teria o máximo global da função. Correto? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se tiver ainda alguma outra dúvida, vocês me mandam, tá bom?